Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Domingão, Dia dos Pais. Ainda estou com a voz um pouco rouca, um pouco afônico, torcedor, porque foi muita emoção no jogo de ontem, né? Entre Santa Cruz e Sergipe. Mas a gente vai contextualizar o jogo, vamos dar a nossa opinião, vamos trazer imagens exclusivas do jogo. Vamos também falar, né, sobre o próximo jogo já, né, que é diante do Altos. Jogo importantíssimo, e aí vamos fazer alguns alertas aqui já para a direção do Santa, Polícia Militar e demais coisas também, torcedor. Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui ó, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Caixa Coral. Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, Posto de Lube, Pizzaria e Restaurante Passira, ZS Autos, torcedor. Então um abraço para todo mundo aqui, ó. Bolachas da Vovó Vera, torcedor, para você passar o Dia dos Pais comendo a bolachinha da Vovó Vera, assistindo futebol, dia de domingo, né? E aí tem as bolachinhas da Vovó Vera, tem doce, tem salgada, todas elas tipo Maragogi. E aqui, ó, passa na Pé-Point e dá aquele presente show de bola pro teu pai. Sandálias Havaianas e Grendene. Então a Pé-Point tem dois endereços de Água Fria, coladinho com o mercado de Água Fria. E em Afogados, na rua São Miguel, colado com o cartório de Afogados. Antes, torcedor, da gente passar para o nosso conteúdo, para os nossos assuntos, que tem muita coisa hoje, tá? A gente deseja aqui um feliz Dia dos Pais para todos os pais do Brasil, em especial aos pais tricolores que está feliz nesse domingão, e também um feliz Dia dos Pais para o meu papai, o Valmir Gondim, que esteve comigo na Arena de Pernambuco ontem, junto com meu tio Luciano Gondim, junto com meus primos. O Raniel esteve comigo também, minha prima Aline, toda a sua família. Ou seja, ontem foi um dia maravilhoso na Arena de Pernambuco. Um verdadeiro caldeirão, um verdadeiro ninho de cobras. Então, ó, beijão no coração de todo mundo, pro meu papai, Valmir Gondim. E para todos os pais tricolores desse Brasil e desse mundo que acompanha o Santa Cruz Futebol Clube. Mas vamos embora, torcedor, vamos falar do jogo. Antes da gente falar do jogo, vamos primeiro falar sobre o próximo jogo que é diante do Altos, torcedor. É importantíssimo a direção do Santa, o presidente Bruno Rodrigues, se conscientizar e manter os valores dos ingressos para esse próximo jogo, ou sábado ou domingo. A corrente não pode deixar cair, torcedor, tem que ser no sábado esse jogo, tá? Eu já digo logo. Mantém no sábado e já tem que manter os valores dos ingressos para R$20 e R$25, igual foi esse jogo contra o Sergipe. O caldeirão que foi feito diante do Sergipe pela torcida do Santa Cruz foi genial e essa corrente não pode deixar ser quebrada. O caldeirão tem que continuar. Santa Cruz teve ontem uma renda de mais de R$1 milhão e aí poderia ter rendido, ter lucrado muito mais, poderia. Mas esse momento, torcedor, é momento de apoio. É momento de fazer pressão no adversário. Então, para isso, tem que chamar o torcedor para o lado. Os valores dos ingressos precisam ser R$20 e R$25. Essa é a primeira observação. A segunda observação, conversar com a direção do Altos, conversar com a Polícia Militar de Pernambuco, para relocar o torcedor do Altos que vier para Recife, receber primeiramente ele bem, e segundo, relocar ele para um setor de segurança e menor, torcedor. O que foi feito nesse jogo agora, diante do Sergipe, foi 200 torcedores do Sergipe em um espaço que cabia 8.000 pessoas. Isso não existe.
Então, tem uma conversa melhor com a Polícia Militar de Pernambuco, com a direção do Altos, todos os órgãos de segurança, para abrir mais espaço para o torcedor do Santa. Essa é a segunda observação. E aí, está na mão da direção do Santa, do presidente Bruno Rodrigues e da sua diretoria. Sobre o jogo torcedor, a gente vai ser breve aqui, porque tem a coletiva do treinador Marcelo Cabo, tem os gols, tem a defesa do Roquene na cobrança do pênalti, mas o que é que eu vou falar aqui, torcedor? Preste atenção, tá? O torcedor do Santa, ele, em hipótese alguma, deve esquecer os cabras safados que colocaram o Santa Cruz nessa Série D. Torcedores, vocês viram como foi ontem o sacrifício para o Santa Cruz passar de fase. E aí não tem nada de qualidade de time não, torcedor. Não tem qualidade técnica, não tem não. Porque o Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato muito insano. É um campeonato muito injusto. Você pode fazer o time mais perfeito que for tecnicamente. Mas quando chega nessa fase de mata-mata, torcedor, eles se equiparam, eles se igualam. É uma falha de um goleiro, é uma tarde ruim de um atacante, é um chute despretensioso do adversário que entra, é uma cobrança de pênalti mal feita, ou mais que tem algum problema que a bola não entra. 3 mata-matas, torcedor. Você pode fazer o time melhor tecnicamente que for, mas quando chega no mata-mata é bronca. São 3 mata-matas. A fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro da Série D é insana. O que o torcedor do Santa passou ontem só foi apenas o primeiro mata-mata, tem mais 2. Então, tudo isso que o torcedor do Santa está passando tem culpados. E alguns deles ainda estão dentro do clube. Cabras safados que colocaram o Santa Cruz na Série D. O torcedor não pode esquecer de hipótese alguma desses nojentos, tá bom? Era vergonha o Santa Cruz estar na Série C, muita vergonha. O Santa Cruz ser rebaixado novamente para a Série C, muita vergonha. Mas em hipótese alguma o Santa Cruz poderia voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. E tem culpado, tem nomes desses cabras safados que colocaram o Santa Cruz nessa situação. O torcedor do Santa não merece passar por isso. Ainda tem mais 2 mata-matas. E eles andam dentro do clube como nada tivesse acontecido. Vocês são cabras safados. Seus nojentos. Mas voltando aqui ao jogo, torcedor. O jogo foi o seguinte, tá? Primeiro tempo do Santa. O Santa Cruz começou como deveria ter começado. Avassalador, tá? E fez um gol logo no começo do jogo. Gol contra. Mas depois que o Santa Cruz fez um gol, o Santa Cruz respirou, né? O Sergipe foi algumas vezes, saiu para o jogo. O Santa Cruz teve diversas chances também de ampliar o marcador no primeiro tempo. Mas o último passe ali, né? A tomada de decisão do Santa Cruz não estava funcionando muito bem. E aí, nesse setor de ataque aí, eu não gostei do Giovani, tá? O Giovani não fez um bom jogo. O Giovani não foi aquele Giovani no primeiro turno. É o Thiago Galhardo bem, o João Pedro bem, o William Júnior oscilou durante o jogo, é o Totti bem, o Natan um pouco tímido, depois se encontrou, a dupla de volante perfeita, o sistema defensivo do Santa muito bem também, destacar a partida impecável que o William Alves fez. Que partidaça do William Alves, tá? Pra mim foi um dos melhores do jogo, se não o melhor, foi um dos 3 melhores do jogo. Boa partida do zagueiro William Alves, torcedor. O time do Santa, né, como a gente falou, né, para jogar num caldeirão desse, que foi feito pela torcida do Santa, tinha 36 mil tricolores, né, como foi divulgado. Mas, torcedor, tinha 36 mil tricolores que as vozes do torcedor do Santa, elas se multiplicam. Ali tinha vozes para 100 mil torcedores. O torcedor do Santa não parou de cantar um só minuto. E para jogar nessa atmosfera, torcedor, tem que ter culhão, tem que ter coração. Então, assim, o time do Santa ontem tinha alguns jogadores que não estavam bem tecnicamente, mas na vontade o Santa Cruz se superou. E é isso que o torcedor pede. Primeiro de tudo, para jogar no Santa Cruz, independente de divisão que esteja, tem que ter atitude, tem que ter disposição, tem que ter raça, tem que botar o bumbum no chão, tem que dar carrinho. E ontem o time do Santa fez isso. A gente falou do Giovani, que o Giovani não estava muito bem no jogo, mas o Giovani fez isso. Correu o tempo todo. Thiaguinho também, eu não gostei do Thiaguinho, entrou mal, mas Thiaguinho correu o campo todo. Todos os jogadores correram e
lutaram o tempo todo. E foi abençoado, né, torcedor? Primeiro a vitória, né? O Santa Cruz venceu o jogo, que aí lhe credenciou aí para a cobrança de pênalti. E na cobrança de pênalti eu não vou nem falar aqui de jogadores que cobraram o pênalti mal, porque ali é questão de psicológico, é questão da atmosfera, se o cara tá frio e tal, eu não vou falar. Mas não vou nem falar de questão de pênalti, mas todos os jogadores, até o Ariel, né, que entrou um pouco fora de forma, mas o Ariel correu, o Ariel brigou ali na frente pouco tempo que esteve. E o Galhardo fez um bom jogo, tá? O Galhardo fez um bom jogo. Algumas pessoas falando, o Rock Kennedy falhou, tal. Eu não acredito a falha ao Rock Kennedy, tá? Do gol tomado pelo Santa Cruz. O time do Santa Cruz, ele tem que entender que em certas situações tem cartões amarelos que são tomados, que são evitados alguns gols. A bola foi perdida no meio campo, eu não sei nem quem foi que perdeu a bola no meio campo. Bicho, a bola perde no meio campo, aí o jogador vem, rabisca no bico da pequena área ali, ninguém para a jogada. Tem que morder, tem que parar a jogada. Tem cartão amarelo que é evitado o gol. Aí o jogador do Sergipe, que é muito bom jogador também, tá? Não sei se foi o Riquelme ali que deu a rabiscada, muito bom jogador. Ele rabiscou, driblou 2 jogadores do Santa, chutou pra dentro da área ali, ele chutou de todo jeito. A bola desviou no zagueiro do Santa e sobrou no pé do atacante do Sergipe. Sozinho ali, não tinha o que fazer não. Ali o goleiro foi. Ele teve azar da bola ter passado entre as pernas dele. O Rock Kennedy, ele, no meu ponto de vista, ele tem muito a evoluir, mas se você olhar direitinho, torcedor, a maioria dos clubes de Série A e B, os goleiros que estão nas barras são goleiros acima de 27, 28 anos. O goleiro, ele hoje em dia, né, desses últimos 5, 6 anos para cá, eles estão amadurecendo depois dos 25 anos. Ou seja, o Rock Kennedy tem 23 anos, ele tem muito a evoluir. E ele tem que passar por isso que ele passou, tá? De levar levar esses gols com falhas dele, para ele ir amadurecendo. Depois dessa cobrança desse jogo de ontem, eu acredito muito que o Rock Kennedy hoje ele já vai acordar, já vai sentir o peso do que foi essa classificação passada muito pelas mãos dele. Então o Rock Kennedy ele teve uma participação importantíssima nessa classificação. E ele hoje ele vai acordar mais maduro ainda e vai dizer, rapaz, eu fiz o time do povo feliz. Eu fiz a maior torcida de Pernambuco feliz. O domingo hoje da torcida do Santa Cruz, no Dia dos Pais, feliz, passa muito por Rock Kennedy. Então assim, na hora de falar, de criticar, a gente tem que criticar, na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Então, essa foi minha análise que eu fiz aqui, tá? Se você acha que alguma coisa tem que melhorar também, deixa aqui tua opinião, torcedor. Fala aqui, ó, o que é que você achou. E atenção, torcedor, direção do Santa, tem que manter os valores dos ingressos. No próximo sábado ou domingo na Arena de Pernambuco, o caldeirão tem que ser ainda maior. Tá bom? Vamos agora passar os gols, né? Algumas imagens da vitória do Santa Cruz. Tem o treinador Marcelo Cabo que se emocionou. E a coletiva do treinador Marcelo Cabo, onde ele levou Peninha, né, o funcionário mais antigo do Santa Cruz no momento, para simbolizar, né, o quanto é importante o Santa Cruz continuar nessa caminhada rumo à Série C e subir para a Série C. Porque caso o Santa Cruz seja eliminado, né, em alguma dessas próximas fases, que pode acontecer, é futebol, queira Deus que não, vamos bater na madeira aqui, ó. O Santa Cruz, quem vai ser o maior, quem vai ser mais penalizado é o funcionário, né, que o Santa Cruz só vai jogar no próximo ano. Então, o treinador Marcelo Cabo trouxe o Peninha para saber a importância do quanto é importante o Santa Cruz subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Classificamos, o primeiro degrau foi alcançado, né? O primeiro objetivo foi alcançado, subimos um degrau, ainda tem mais 2 degraus ainda, né? Tem mais 4 decisões e vamos nessa corrente positiva rumo ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para nunca mais, em hipótese alguma, nenhum cabra safado, nenhum grupo de nojentos que queira assumir o Santa Cruz, bota o Santa Cruz novamente na Série D, nesse campeonato aí, que é muito insano. Para você ter ideia, a Portuguesa já foi desclassificada nos pênaltis ontem. A Aparecidense, que foi uma das melhores campanhas do campeonato, fez um gol ontem aos 48 minutos, torcedor, do segundo tempo. Para você ver que nesse campeonato a qualidade técnica, ela não é o primeiro
não é o primeiro ingrediente a ser utilizado. Para você ter ideia, tá? O Santa Cruz com uma folha de 1.200.000 penou para passar pelo Sergipe. Mas isso é o time que não presta? Não, torcedor, é o campeonato mesmo. A fórmula de disputa, campeonato de mata-mata, jogos de mata-mata, é muito psicológico, é muita transpiração, muita imposição. E aí, se você não tiver aquele cuidado, o torcedor não apoiar, o time não vai, tá bom? Na tela agora para vocês os gols, treinador Marcelo Cabe e imagens exclusivas da Arena de Pernambuco. Forte abraço, bom domingo a todo mundo, saudações tricolores e feliz Dia dos Pais. Se ele perder, o Santa Cruz se classifica. Partiu Moisés, vai pra bola, demorou, bateu, defendeu o Roquinha aqui! Defendeu o Roquinha aqui, o Santa Cruz passa pra próxima fase! Dramático, dramático, como se esperava desse time, dessa torcida! Que não abandona o time em momento nenhum, em qualquer competição e em qualquer momento. Foi dramático de novo, o Santa Cruz está classificado para as oitavas de final. Moisés buscou o canto direito, Roquinha é um herói. Se ele falhou durante o jogo, ele pega o pênalti e se redime completamente. Primeiro, agradecer a Deus, consagrar a Ele essa classificação. Hoje eu entendi o que é o Santa Cruz, porque eu já tinha estado do lado de lá. Hoje eu estive do lado de cá. Eu já ouvi o que é o time do povo, hoje eu vi que o morro desceu. Foi contagiante. A presença do Peninha aqui na coletiva foi porque, antes do jogo, a gente reuniu e falou que o Peninha, o funcionário mais antigo do Santa Cruz, ele era o cara que tinha mais valor dentro do Santa Cruz para todos nós. E a gente não podia ser eliminado hoje, porque a gente tinha que olhar para o Peninha, olhar para todos os funcionários. E o Peninha representa o morro, o Peninha representa o time do povo, o Peninha representa a nossa torcida, o Peninha representa todos os funcionários e colaboradores, diretoria, jogadores e eu. Peninha, você representa essa nação tricolor. Obrigado. Então era a razão do Peninha estar aqui. A gente criou o Peninha hoje como um símbolo para representar tudo que esse jogo representava. E eu quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor. Mesmo no momento adverso,
eles esgotaram os ingressos faltando 48 horas para o jogo. E a gente consegue entregar isso para eles. Obrigado, torcida tricolor. Emocionou bastante, inclusive, depois da classificação com a torcida. O Peninha também está visivelmente emocionado aqui com essa homenagem que todo mundo vem fazendo depois da classificação. Marcelo, saindo um pouco da parte tática do jogo, daqui a pouco a gente vai abordar mais isso, mas eu queria que você falasse um pouco daquele seu desabafo. Logo após a defesa do Rock Kennedy nos pênaltis, você vai para a torcida em prantos. Eu confesso que em 12 anos dessa profissão, eu nunca tinha visto um treinador se emocionar tanto como você se emocionou com uma classificação, uma conquista. Queria que você falasse esse sentimento. Acho que foi o sentimento de todos, né? Ali eu só expressei o nosso sentimento. Cara, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi representar o Santa Cruz. Eu sei que a história recente do Santa Cruz é uma história difícil. Essa torcida não merece estar onde está. Então, passar na nossa cabeça que hoje poderia ser o último jogo, não foi uma semana fácil. Mas foi uma semana que a gente tinha que separar o homem dos meninos. É uma semana que a gente sabia que a gente ia representar uma nação. Eu vim do hotel pra cá, cara, eu fiquei vendo o caminho, o pré-jogo. Cara, quem não se emocionar com isso, quem não mover isso, se o coração não bater mais forte, tá morto o futebol. Então, eu escolhi um desafio para treinar o Santa Cruz, um momento muito difícil do Santa Cruz. E vocês sabem, momento de transição, momento de chegada de SAF, tivemos percalços durante o caminho, mas o mais importante, que eu nunca desisti do Santa Cruz, eu nunca desisti. E ali foi um choro de alegria, sabe? Um choro de entregar um Dia dos Pais maravilhoso ao pai tricolor. E eu falo de coração, cara. Eu já perdi uma Copa do Mundo de 2010, eu estava naquele vestiário Brasil-Holanda. Eu estava lá, velho. Talvez se eu fosse eliminado hoje, eu não sei se a dor de hoje seria maior do que aquele Brasil-Holanda. Eu não preciso ser hipócrita nem fazer média com ninguém, não. Minha esposa veio de Maceió junto com a minha filha, meu genro, meus netos. Minha esposa hoje foi cedo comprar 2 camisas novas pro meu neto, porque eu falei para ela, compra porque a gente vai continuar. Então aquele choro foi um choro de alegria, cara. Não foi um choro de desabafo, foi um choro de dividir meu sentimento com essa torcida maravilhosa. Mas não só eu, cara. Um choro que representou a nossa diretoria, os nossos jogadores. Um choro que representou da gente respeitar a nossa torcida quando a gente é criticado. A gente respeitar vocês da imprensa quando tem crítica. Eu cresço com ela, eu analiso elas. E eu não tenho problema de mudar de ideia nem de opinião. Eu não tenho compromisso com erro. Eu errei, eu mudo. Mas eu tenho que tomar as decisões. E me alegra muito meu coração hoje ver a alegria que eles estão voltando para casa. São mais 15 dias. Nós vamos agora a etapa a etapa. E o que eles viram hoje, essa entrega, essa alma, esse time determinado, esse compromisso. Cara, nós fizemos uma reunião ontem no hotel que durou 2 horas. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu vivi no futebol. Quero só falar para o nosso torcedor e vocês da imprensa que nós estamos muito comprometidos. Futebol não é uma ciência exata, não é uma matemática. Às vezes a gente elabora, planeja e não consegue, entendeu? E hoje o que a gente planejou, o que a gente elaborou, a gente conseguiu levar para o campo. Fizemos um gol logo no início, que era o nosso projeto de jogo. Depois tivemos a oportunidade de ampliar. Tomamos um gol numa transição, num descuido, mas a gente também estava preparado para os pênaltis. A gente preparou o Rock Kennedy, que falhou no último jogo. Nós chamamos ele e falamos que a classificação hoje poderia passar por ele. Passou. Então é isso, é um choro de alegria, é um choro de felicidade. Vai ser um Dia dos Pais muito legal que eu vou passar com meus netos, com meus filhos e com cada tricolor que eu encontrar pela frente. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.